Olá, tudo bem? Aqui é o Alexandre do canal Vamos por Partes. Se você quer dar um salto nos seus estudos de inglês em menos de 3 meses, eu vou deixar no primeiro link da descrição o melhor curso de inglês da internet, sem matrícula e sem mensalidade para você testar. Eu tava te contando antes, tive uma reunião com o Tutinha, cara. Eu era mó fã do Tutinha, do Djalma Jorge, fiquei 2, 3 minutos elogiando. Pô, era muito fã de você. Era quando eles queriam levar o Mundo Canibal pra rádio, fazer as pílulas, né? E aí tava eu e o Emílio tinha feito toda a edição lá junto com o pessoal. Pô, ficou bom pra caramba, cara. Aí falando com o Tutinha, elogiando, pô, eu era muito fã do Djalma Jorge, parava pra escutar lá em São Bernardo, e a gente parava mesmo antes da balada, elogiando e tal. Ele falou, tá bom. E aí continuou falando com... Cara, tá bom, cagou, então. ignorou, Cagou no que eu falei, cara. Sabe o que você fala? Puta, eu quero me enfiar nessa cadeira. Eu acho que muito do pânico tem com o Tutinha. Acho que o Emílio pegou isso do Tutinha, sabe? Essa linguagem, esse DNA do pânico vem do Tutinha. Quando eu cheguei em São Paulo há 24 anos, eu tenho 48, tô a metade da minha vida em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já não peguei esse sucesso do Djalma Jorge, mas eu soube que batia audiência de televisão. Não, era absurdo. Que ele dava placa de motel, de carro, Quem entrava no motel que tava saindo. Tinha gênio, né? Gênio, e eu acho que aí começou esse DNA pânico no rádio e depois na televisão. Pardini trabalhava lá nessa época, né? Quando eu cheguei na Jovem Pan em 97, o Café com Bobagem tinha acabado de entrar e o Sobrinhos do Ataíde. Não, Sobrinhos do Ataíde era na 89? Sim, mas eles saíram de lá e foram fazer o Boca Cheia, que era um programa antes do Paulo Jalasca, que eu fazia o Paulo Jalasca. No começo era só São Paulo. Aí o negócio pegou e foi pro Brasil inteiro. A gente fazia, na época, a Jovem Pan tinha 62 afiliados. Hoje deve ter muito mais, né? Deve ter mais, cara. Muito mais. E aí essa época foi muito boa de aprendizado, de adaptação, porque eu vim de Fortaleza, do Ceará, não conhecia muito bem a cultura de São Paulo. E depois eu passei a falar pro Brasil inteiro, quer dizer... Tinha que ter um cuidado e fazer rir de uma forma diferente, né? Porque tem as expressões idiomáticas. Mas você vem da terra do humor, né? E aí, como que é? Você desde criança queria ser humorista? Você fazia suas imitações na classe? Como que era? Cara, eu vou contar aqui pra você. Eu já contei em algumas entrevistas, mas é o seguinte. Eu nunca imaginei que seria humorista quando criança. Sério? Porque eu tinha muita dificuldade pra me expressar em público. Pra você ter uma ideia, eu era uma criança mega tímida. É mesmo? Hiper, ultra tímida. Então, meu pai, vindo de uma família muito simples, né? As pessoas não sabem, mas é bom frisar. Eu sou filho de policial militar, de dona de casa, e o meu pai, ele trabalhava de 7 da manhã como soldado até as 5 da tarde. E para complementar a renda, ele alugava um táxi, comia ali rapidinho, sei lá, e pegava o táxi, rodava até de madrugada, até umas 4, 5 da manhã, chegava em casa, dormia 1 horinha, 2 horinhas e... Você mal via mal via. Mas para trabalhar e pagar com a minha mãe, que a minha mãe também tinha um salão de beleza na garagem de casa, eu morava na periferia lá de Fortaleza, galera do bairro João 23. Cara. E ali os dois trabalhavam muito para dar o melhor pra gente, né? Eles pagavam escola particular pra gente. E eu na 5ª série, eu lembro que eu repeti a 5ª série 2 vezes, mas não foi por burrice, não. Porque eu não conseguia me socializar. Eu não conseguia, por exemplo, falar em público. Mesmo? A minha voz era muito fina. O meu pai, machista naquela época, né? Coitado, faz um tempinho que ele se foi esse ano. E machista. Mas era outra época. Um homem simples, ignorante, estudou pouco, mas muito trabalhador, muito visionário, assim, sempre pensou em ter uma casa própria, em dar o melhor pra gente. Ele tinha um certo preconceito. Então, se eu estivesse em casa lá ajudando minha mãe, ou lavando uma louça, ou fazendo qualquer coisa, eu era o mais velho, aliás, sou o mais velho, ele falava, não, para aí, vai lavar o meu carro, ou seja, o carro, o táxi. Aí ficava lá meio-dia naquele sol, sabe, no Ceará é quente, bicho. Lá cobra não rasteja não, anda de skate pra não cortar a barriga no chão. Lá é quente. Só perde pro Piauí e Cuiabá. Mas é quente, Ceará. E aí eu adquiri uma laringite, eu tinha a voz mais fina do que as outras crianças, timidez, introspectivo, não me socializava. Eu não sei se eu tenho TDAH também, nunca fiz esse diagnóstico, aí nunca fui procurar um profissional. E aí você não conseguia... E aí eu não conseguia me socializar, não conseguia falar ali com a professora, com os alunos, enfim. Pedir ajuda e tal. No recreio,
sofria bullying, porque eu era uma criança muito magra, velho. É? Era igual um tamanco, só tinha um couro e o pau. Tipo o nosso amigo Max aí. Muito magro. Muito magro mesmo, velho. E aí eu tenho um negócio no peito, pra quem sabe o que eu tenho, que chama cientificamente pectus excavatum, que é aquele peito fundo de sapateiro. Sei. Então eu era muito magro. Você tem também? Quem tem? Você tem Pô, também? você é meu irmão gêmeo? Pois eu era magrinho como você, assim. Levanta a camisa aí. Como você, eu era magrinho. Você não tem. Quero. Caraca, Caramba. exatamente. Coloca a máscara, depois mostra aqui. Cara, vem aqui. Não, Ele tem que colocar a máscara. coloca a máscara pra não assustar a gente aqui. Tô brincando. Mas eu vou mostrar uma foto minha. Caramba. Assim, então, meu primo me colocou um apelido, cara. Eu tinha vergonha de tirar a camisa na educação física e na praia. É isso daqui que você falou? É. Vira aí. Exatamente. O meu é mais fundo. Deixa eu mostrar o meu aqui. Tá. Porque aí eu ganhei massa muscular, engordei, emagreci. O meu, hoje não parece que é tão fundo. O dele parece bem E eu vi que muita gente tem isso. Tem o pectus excavatum, Sei. fundo, e tem o pectus carinatum, que é aquele peito de pombo. Ah, tô ligado. Que é assim, tem uma Fica- ponta. É. Conhece o peito de pombo? Eu não... Pois é. Aí o meu, ó, hoje eu não tenho mais nenhum problema, não tenho vergonha, ando sem camisa, não tem nada. Eu venci essa timidez e essa vergonha. Porque eu sofri muito bullying mesmo, assim, de... Imagina, você não conseguia fazer educação física, eu não conseguia ir à praia. Quantas praias lindas tem no Ceará, eu quase não ia com vergonha tirar a camisa. E o meu primo, pra sacanear, me colocou um apelido lá, buraco nos peitos. Cara, e pegou pra caramba. Aí chegava perto das menininhas, já ficava acanhado ali, cara. Era muito magro, era magro mesmo. Era magro demais. Eu tinha na época, 1,78 m, acho que eu tenho isso hoje ainda. Vai ficando velho e vai Vai encolhendo. diminuindo. Com 53 quilos, cara. Caramba. Era muito magro, velho. Quanto você tem? É uma Marcos? armação de pipa mesmo. Assim, Quanto você pesa? menos que eu. É. 45. Ah, tá vendo? Nossa. Venceu, parabéns. Come. Aí, cara, e foi difícil. Aí eu tinha a voz fina. E o que é que eu fazia? Eu admirava muito meu pai como um homem trabalhador, porque ele queria dar o melhor pra gente. Ele mesmo ia ao mercado fazer as compras, né? Ele levava lá tudo anotadinho, porque tinha que economizar, tudo contado mesmo. E o meu pai era um homem mais alto que eu, um vozeirão. O cara falava em público muito bem, mesmo tendo estudado pouco. Se comunicava muito bem, tinha muitas piadas na cabeça, contava história, boêmio. E aí eu vi o meu pai ali, quando ele chegava, juntava aquela roda para brincar com ele, e eu ficava prestando atenção, vendo ele contar as histórias, as piadas. Eu falei, cara, eu quero ser igual como meu pai. Caramba. Quero ser trabalhador como meu pai, quero ser engraçado, solto como ele. O que é que eu fiz? Na minha época, já faz muito tempo, nas bancas vendiam aquelas revistas de piadas do... Sei. Costinha, do Ari Toledo. A inspiração do Matheus Ceará, É, exatamente. né? Que foi a minha inspiração também. Eu sou um pouco mais velho que ele, mas eu comprava aqueles livrinhos do Você Costinha. é mais velho que o Matheus Ceará? Ele tá estragado, então. Não, hein? ele é mais novo que eu. Acho que ele é mais novo. É, eu acho que sim, ele tá estragado. E eu comprava aquelas revistas do Costinha, do Ari Toledo, e tentava decorar uma piada pra contar pro meu pai. Caramba. Aí ele tava lá tomando uma, quando eu chegava com ela memorizada, que eu ia contar, Travava? travava, e ele só olhava pra mim assim, ó. Ali eu tinha medo. Parecia aquele gatinho do Shrek, sabe? Sei, se diminuía. Diminuía, assim. Caramba. Cara, mas eu acho que esse lado de timidez, de humildade mesmo, assim, de nunca achar que eu tô bom ou que eu sou melhor, nunca me achei. Pelo contrário, me achava o pior humorista do Ceará. É mesmo? Eu sofri muito com isso, cara. Não tô fazendo de vítima não, mas é verdade. E eu não conseguia, na época, contar piada pro meu pai. Aí, como eu queria ser igual ao meu pai em todos os sentidos, o meu pai, ele não tinha grana, então ele fazia tudo de casa. Como você fez aqui, Sei. você já pode pagar, mas você fez porque você gosta e sabe fazer. A tua decoração e tua Não, meu pai é estrutura. assim, ele fica mexendo as Pois coisas. é, eu vi consertando. meu pai fazendo a parte elétrica de casa, Exatamente. fazendo marcenaria, Marcenaria, a parte hidráulica. Ele não tinha grana para pagar e eu aprendi isso. Tanto que os meus brinquedos, eu não tinha grana para comprar brinquedo, eu fazia os meus carros de rolemã, meus carros de lata. Meu pai fazia os carrinhos de rolê. Pois eu aprendi. Eu, muito pequeno, também queria ser empreendedor, vendia lá fala raia, pipa. Ia vender na feira Raia? a raia. Ah, raia. É pipa, papagaio, né? Tá. Eu fazia umas pulseiras com aquelas linhas para vender também, Sei. para ir no aeroporto, Caramba. tomar sorvete e ver os aviões ali subindo e descendo. Falar, bom dia, vou voar no bicho desse. Tinha umas Sim. viagens assim. E eu queria ser humorista.
Quando eu passei a gostar disso, muito criança, mas assim... Assistindo Criança o não... quê? Vou te contar essa história. Como eu repeti a quinta série 2 vezes, meu pai falou, poxa, você não quer estudar? Ele não entendia que era um problema. Que era uma timidez. Ele me tirou desse colégio e me colocou no Senai para estudar tornearia mecânica. Caramba. Aí, meu irmão, a história começa, porque eu acordava 5 da manhã, tinha que levar aquela marmita, ia pendurado na porta do ônibus. Chegava lá, andava mais 15 minutos até chegar na escola. Tinha aula normal na parte da manhã, 1 hora de almoço, e à tarde a parte prática lá, que era ficar na máquina, no torno, limando, enfim. Aí voltava para casa muitas vezes com aquele macacão da escola, cheio de graxa. E aí, cara, lá nessa escola, no Senai, só tinha homem. E lá eu passei a me soltar, a imitar, a apresentar as peças. Passei a gostar disso. O ano era 1989. Por que você acha que lá você se soltou? Cara, porque eu me senti mais à vontade para falar com a galera de igual para igual. Entendeu? E também nessa época, era época de campanha, época do Lula, Collor, você lembra? Lembro, claro. E aí, acho que os humoristas aqui de São Paulo, Beto Hora, Ciro Jatene, acho que eles gravaram umas vozes para um cantor lá do norte, lá não sei se era de Belém do Pará, Alípio Martins. Sei. E tinham várias imitações dos presidenciáveis, Lula, Ulisses Guimarães, Collor. E eu passei, tinha o Pelé também, o Silvio. Foi ali que eu comecei a gostar daquilo. Aí, na época, podia ter showmício. Então eu via lá, por exemplo, o Tom Cavalcante imitando essas vozes no palco. Eu ia lá na periferia, eu ficava vendo. Via galera na televisão, Café com Bobagem. O Ciro Jatene, que eu já falei aqui. João Kleber, que antes de ser apresentador, era um imitador. Eu lembro né? dele. Final do ano na Então eu Globo. ficava imaginando, poxa, como é que o cara consegue mudar a voz, né? E eu sempre gostei de cantar também. Ah, é? De cantar. Aprendi a tocar violão sozinho, com 12, 13 anos e tal. E eu falei, eu quero ser artista. Então, eu decidi não terminar o curso de mecânica no Senai. Eram 2 anos e meio de curso. Cheguei a estagiar na Vicunha, lá como ajustador mecânico. Ficava ali na Morsa com a Lima. Sofri muito, que na época eu tinha muita alergia. E ali tinha, como era uma coisa de tecelagem, muita, né? Espirrava pra caramba. Sempre tive a voz rouca. Aí, cara, fui correr atrás do meu sonho. Não terminei o curso, só que no dia que eu saí da escola, porque um diretor pegou no meu pé, sempre um diretor, né? O diretor pegou no meu pé, aí um professor falou assim, não, cara, você consegue recuperar aí. Eu falei, não, eu não quero mais isso aqui. Aí cheguei em casa, o meu pai, como eu te falei, bravo, tava assim no sofá, eu cheguei morrendo de medo. Eu tinha 15 para 16 anos. Eu falei, pai, eu queria falar com o senhor. O que foi? Cara, já dava uma tremedeira. O pessoal não entende como que era o medo que a gente tinha do pai antes, cara. Não era só um medo, era o respeito. O respeito. Eu sou de uma época que pedia bênção, pai. Bênção, pai. Lá na senhora fala benção, né? Não, e só olhasse pra você, você já sabia que você tava ferrado. E aí eu falei assim, pai, é o seguinte, eu não vou terminar o curso, porque, você vai ser vagabundo. Nem deixou eu terminar de falar. Não, pai, eu não vou ser vagabundo. Não, o que você vai ser, pô? Não quer estudar? Porque não, eu quero estudar, mas é que lá não vai ser legal pra mim. Não que não seja digno sujar as mãos de graxa, mas eu quero e eu vou, pai. Olha a pretensão. Depois eu nem lembrava disso, ele que me lembrou. Muito tempo depois. Falei, pai, não, eu vou ser um apresentador, humorista, conhecido em todo o Brasil. Vou ser um artista. Você não vai ser porra nenhuma. Caramba. Olha o que ele fez. E um pai nunca deve fazer isso com um filho. Não deve escolher a profissão dele. Eu sempre falo isso. Pô, o cara, mas seu bisavô é médico, seu avô é médico, eu sou médico. Senão o cara vai ser um médico infeliz. Medíocre. Vai ser medíocre. Exatamente. Então você não pode dizer ao seu filho palavras ruins, que você não vai ser nada, que você é um vagabundo. Eu sei que na hora o lado intempestivo vem mais forte. Mas o meu pai disse que eu não ia ser nada. E eu falei que ia ser. E vou tentar encurtar aqui a história. Cara, aí eu corri atrás dos meus sonhos. Fui fazer teste para trabalhar em rádio. Em parte por você, em parte para mostrar pro seu pai que você conseguia também. Ah, não, comigo, porque a maior competição do ser humano é com você. É consigo. Mas a gente... A competição é com a gente. Mas a gente não quer mostrar pro pai que dá orgulho pra ele? Não. Eu sempre tive isso, cara. Não. É porque... meu pai fala, putz, cara... Eu não crio, depois de muito tempo, eu não crio expectativa. Porque eu acho que é ruim isso. Deixa a coisa acontecer. Mas eu corro atrás.
Aliás, quando eu era menino, os caras falavam, pô, Ceará, vai pra São Paulo, que lá o dinheiro corre solto. Falei, pô, se aqui parado eu não consigo pegar, imagina correr solto essa porra. Aí, cara, eu corri atrás dos meus sonhos lá. Fui procurar rádio pra fazer teste. Não pra ser radialista, porque eu nem tinha voz pra isso. Mas pra trabalhar nos programas de rádio novela lá. Tinha a Patrulha do Povo, na Rádio Povo, tinha Nas Garras da Patrulha, tinha outros rádios lá. Eu fiz teste em 3, 4 rádios. Fui reprovado em todos os testes. Caramba. Pô, tinha 16 anos, 15 para 16. Experiência. Isso era 1989, eu guardo as datas. Aí, o que é que eu fui fazer? Falei, puta, eu tenho que correr. Falei que ia ser artista. Eu fui na Rádio Globo lá, que é a Rádio Verdes Mares, e o Tom Cavalcante fazia um programa chamado Nas Garras da Patrulha. O Tom, na época, foi para o Rio de Janeiro trabalhar com o Chico Anísio, e um outro humorista assumiu o lugar dele, o Irã Delmar, que está hoje trabalhando lá em rádio, em programa de TV, um cara muito talentoso. E esse cara me deu oportunidade, porque eu fui fazer o teste na rádio e ele falou assim, olha, aqui não tem mais vaga, eu acabei de entrar no lugar do Tom, mas eu tô montando um show, vou precisar de um parceiro aqui. Então, o que é que você sabe imitar? Fui lá, fui inventando as vozes. Então, anda aqui no corredor da rádio, que eu vou precisar de uma personagem, de uma mulher, tipo uma entrevistadora. Tá. Eu era a escada dele. Entendi. Então ele fazia as vozes na época do Lula, do Pelé, Jânio Quadros, Maluf, e eu jogava pra ele dar o punch ali. Comecei assim, mas comecei caracterizado, fazendo show em churrascaria, pizzaria. Muitas vezes, quando não tinha o cachê, o pagamento era uma pizza grande e um refrigerante 2 litros. Caramba. Isso era uma churrascaria, o que tinha lá, eles colocavam na quentinha. À vontade. E aí, cara, isso, eu tenho muito orgulho de contar isso, porque eu acho que você tem uma palavra que faz parte da minha vida, que está em voga agora, que é resiliência. Eu acho que muito mais que talentoso, eu tenho vontade de vencer. Eu tenho resiliência. Eu acho que é importante ter gente melhor que a gente, para não ter essa coisa de ficar na zona de conforto. Zona com conforto só em outras que eu frequentei quando era mais jovem. Mas aí, meu irmão, fui atrás disso. E eu fazia show com ele e tal, ele chegava bonitão, arrumado, de cara limpa. No carro, ele já tinha um carro, e eu pegava 2 ônibus, morava na periferia, pra fazer show com ele. Chegava, não tinha camarim, então trocava de roupa no banheiro ali da pizzaria, da churrascaria. Muitas vezes tava lá colocando uma meia calça que a minha irmã me arrumou, um vestido, o cara balançando aqui o negócio. E aí, tudo bem? Falei, não, lava as mãos primeiro, cara. Sabe, aquela coisa, o cara olhando pra mim, eu com as maquiagens do Paraguai da minha irmã, passando aqui, colocando a peruca, que o Paulo Diógenes, que faz a Raimundinha, ele foi o primeiro cara que me deu essa peruca. Uma peruca. Foi o Paulo Diógenes. Um abraço pra ele, a Raimundinha. E ali, cara, eu comecei fazendo shows, 1989. Aí falei, caraca, acho que deu já. Vou ter que sair daqui, eu não posso ficar acomodado. Quero ver se eu sou bom fazendo show sozinho e de cara limpa no palco. Mas lá você imitava ninguém conhecido, você fazia personagens... Pô, eu imitava gente de lá, imitava... Como te falei, aquelas vozes que o Irã fazia, o Irã Delmar também fazia, só que ele já estava com a voz mais encorpada, ele fazia com mais facilidade. Hoje eu consigo fazer. Você vê que ultimamente eu desativei o lado imitador, né? Porque tem que ficar muito focado, tem que se reinventar. Mas nessa época lá no Ceará, eu falei, não, quero ver se eu sou bom de cara limpa. E o meu sonho era fazer um show sozinho. E eu fiz. Ninguém foi me ver. Ninguém? Sozinho mesmo. Cara, eu juro... Eu tenho foto aqui, 1991, esse show sozinho de cara limpa. Onde? E aí, cara, depois de muito tempo, a minha mãe mandou essa foto pra mim, eu soube porque que nada deu certo naquela noite. Sabe por quê? Você não vai acreditar. Era sexta-feira 13. Cara, eu não acredito muito nisso, mas... Eu fui ver essa foto e falei, caraca, sexta-feira 13, o meu primeiro show de cara limpa, tudo deu errado, o som não funcionou, porque eu usava como vinheta, pra quem é mais jovem, fita cassete. Desses aparelhinhos. Isso, aí a gente cortava a fita e deixava só a abertura do show, os playbacks pra imitar os cantores, as vinhetinhas. Eu sempre fui um cara muito de rádio, assim, de... Deixava organizado. Tudo, né, organizado, a vinheta de abertura e tal. E aí, nessa noite aí, cara... O deck, né, comeu a fita, o som não funcionava, ninguém foi me ver, choveu. E eu lembro dos garçons falando, caramba, esse pessoal aqui traz esses humoristas que não são famosos.
Pô, filho da puta aí, pô, não vem ninguém pra ver a gente, não ganha o couvert. Aí sabe que o couvert pagava os garçons, né? Então, foi isso, cara. Comecei no primeiro show, tá aqui a foto. Tá aí? Aqui, ó, não deixa eu mentir. Essa câmera pega? Tem que virar. Tem que dar um zoom aqui, o novinho. Vê aí, dá pra ver? Aí, ó. É você? É. Tem ela com a matéria. Tá. Ó. O Wellington Muniz faz imitações. Já tem aqui, ó. Aqui tem uma foto melhor. Tá vendo aqui a data? Ó. Cadê? Sexta-feira. Dá pra 13 ver? de dezembro de 91? Isso, amigo. Cara. Primeiro show de cara limpa. Ei, espera aí, não sai ainda. Eu vou te contar uma coisa. Se você quer dar um salto nos seus estudos de inglês em menos de 3 meses, eu vou deixar no primeiro link da descrição o melhor curso de inglês da internet, sem matrícula e sem mensalidade para você testar.